Bem, boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria dar as boas-vindas à SPEM, Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, portanto, à doutora Susana Protásio, ao doutor Alexandre Guedes da Silva e à doutora Mariana Rasteiro. Nós o costumamos fazer é, portanto, pedia que fizessem uma apresentação durante 10, 15 minutos, e depois pedíamos aos senhores deputados que colocassem algumas questões e, portanto, que com esta audição pudéssemos ter um conhecimento maior desta instituição e daquilo que fazem, daquilo que é o objeto da mesma sociedade e qual é a causa que defendem e aquilo que nós podemos ajudar e que os senhores deputados e os próprios grupos parlamentares também podem colaborar e ajudar também para que possam facilitar também a vida da própria Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Doutora, tem a palavra. Só pedia que utilizasse, se calhar, esse e que carregasse. Muito obrigada. Faz favor. Portanto, eu penso que me ouvem todos bem. Queria agradecer terem, de facto, aceito o nosso pedido de audiência e também de terem adiado a data por compromissos nossos que tínhamos todo o interesse que isto se realizasse o mais cedo possível. Acabámos por ser nós a pedir o adiamento da data. E, de facto, em breves palavras, eu penso que a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, nos seus 30 e tal anos de atividade, já é bem conhecida. A nossa missão, em termos muito generalistas, de facto, é melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por esclerose múltipla e por todo o seu entorno, porque a doença até é muito impactante em termos do entorno familiar e dos cuidadores das pessoas afetadas por esta patologia. Claro que o nosso trabalho tem-se, caracterizado por ações muito diferenciadas, desde o início da associação, quando a doença era praticamente desconhecida em Portugal, até aquilo que é a realidade hoje, em que temos um quadro médico nacional muito evoluído e muito motivado até para a doença. Todo o Sistema Nacional de Saúde evoluiu muito ao longo destes 30 e tal anos e também todos os apoios sociais têm-se, multiplicado nas diferentes componentes em que toda a variedade holística da doença se manifesta e, por isso, o próprio trabalho da associação em si se tem ajustado, porque nós não nos queremos substituir ao imenso e valorável trabalho que tem sido desenvolvido de apoio à doença, mas também, naturalmente, temos de estar sempre um passo à frente e exigir que as coisas continuem a evoluir e que a melhoria da qualidade de vida seja uma constante para estas pessoas. Isto hoje em dia traduz-se em vertentes modernas, chamemos-lhe assim, e eu penso que hoje a palavra de ordem é envolver os próprios doentes na avaliação das suas necessidades e na tomada de decisões sobre aquilo que é efetivamente importante para eles. E, nesse sentido, também o nosso trabalho tem tomado outras perspectivas e outras componentes. Uma delas, muito importante, eu tenho que referir, antes de mais nada, que a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla é parte integrante e representante nacional de duas estruturas internacionais muito importantes para a esclerose múltipla e muito ativas. Eu penso que, se retirarmos o caso do cancro, que é poderosíssimo em termos de participação e atividade dos doentes e todas as pessoas que afeta, a esclerose múltipla aparece também com grande relevo em termos das estruturas internacionais em que se integra e da capacidade que essas estruturas têm de trabalhar no sentido da evolução da legislação, dos apoios, da investigação e tudo mais à volta da doença. E, portanto, nós pertencemos quer à Federação Internacional da Esclerose Múltipla, que é mundial, quer à Plataforma Europeia da Esclerose Múltipla, que de facto trabalha a nível europeu com todas as associações de doentes, especificamente nas vertentes mais europeias, digamos, da problemática da esclerose múltipla, mas que também se faz representar nas estruturas mundiais, como é óbvio. E deste debate e desta atividade da plataforma, portanto, nós hoje aqui não vimos como uma ideia da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, vimos em representação das estruturas europeias em que estamos integrados e manifestando para Portugal a mesma intenção dos mesmos objetivos e do mesmo desenvolvimento nacional das políticas que nos podem apoiar, advogar no sentido de que em Portugal se crie um registro nacional da esclerose múltipla, como já existe em alguns países europeus e
como se pretende que venha a ser criado naqueles onde esse trabalho ainda não foi feito e numa perspectiva de trabalho conjunto europeu e de base de dados conjunta europeia, segundo o trabalho que a plataforma desenvolveu e que se manifestou e que se acabou por traduzir numa recomendação da EMA em julho do ano transato, do ano passado, para que efetivamente este trabalho avance em todos os países. O que é que isto significa? Significa que muitas das estruturas nacionais já foram envolvidas neste debate, portanto isto não está a nascer da Associação de Doentes como se fosse uma coisa nova. O Infarmed esteve muito envolvido nestas reuniões da própria EMA e também as estruturas da Direção-Geral de Saúde, nas suas diferentes vertentes, também já acompanharam este processo, portanto isto não é necessariamente novo em termos de tema. Qual será a grande vantagem, a grande necessidade e a grande urgência de criar um registro nacional de esclerose múltipla? Nós podíamos dizer que idealmente deveríamos ter registros nacionais de saúde, ponto final, que cobrissem todas as patologias, ou pelo menos a doença crónica, ou todas as doenças neurológicas. Havia muitas maneiras de abordar este problema e qualquer uma delas era defensável. A questão da esclerose múltipla põe-se com uma maior premência e uma maior urgência. Porquê? Penso que a maior parte das pessoas que estão nesta comissão, felizmente, porque conhecem o assunto, sabem que é uma doença que afeta jovens adultos. E ao afetar jovens adultos, e não é, graças a Deus, mortal, não estamos a falar de uma lateral amiotrófica, etc., portanto não tem uma progressão ao longo da vida, mas que, sendo cada vez mais incapacitante, normalmente não se traduz na morte antecipada ou prematura das pessoas que estão afetadas pela patologia e, portanto, a esclerose múltipla impacta as pessoas afetadas pela doença durante uma fase muito grande da sua vida útil e, dessa forma, não só impacta a pessoa e todos os cuidadores, que muitas vezes começam por ser os pais, ainda nem sequer é o cônjuge, depois, às tantas, já pode ser o cônjuge e depois, numa fase final, serem os filhos. Portanto, há sempre 2, 3 gerações da família que são envolvidas e que são limitadas também na sua atividade social e cultural e profissional e etc. por esta limitação. Este impacto muito grande traduz-se a nível nacional e para os decisores políticos, que são as pessoas com quem hoje estamos a falar, não é? Traduz-se em quê? Num gasto elevadíssimo, quer para o Sistema Nacional de Saúde, quer para toda a parte social, de apoio social a estas pessoas, traduz-se num gasto elevadíssimo, que eu penso que também deve ser melhor avaliado. Hoje não venho aqui advogar, apesar que isto seja uma comissão de saúde, porque penso que isso está claro para toda a gente, que todos estes dados sobre a doença, e para mais numa vertente agrupada em termos europeus, para a investigação e para o desenvolvimento do trabalho que os neurologistas e outros técnicos fazem à volta da esclerose múltipla, esse argumento é óbvio. Agora, o argumento mais importante, efetivamente, é que a nível de decisores políticos, a informação que podem retirar de uma base de dados deste tipo, não só nacional, mas ainda mais, se for em termos europeus, é que tudo o que pode ser feito por antecipação, por previsão, por resolver numa fase diferente da doença, etc., que se traduzirá de uma maneira muito mais inteligente e muito mais económica, depois nos dois sistemas que têm despesas grandes nesta área, não estou a dizer que não as tenham, o que eu estou a dizer, se aumentarem, fantástico do nosso ponto de vista, mas que a sua gestão seja muito mais inteligente e muito mais corretamente feita. Nós não trouxemos hoje aqui, pela proximidade entre a convocatória e a data em que estamos aqui presentes, a representante do Grupo de Estudos de Esclerose Múltipla, que representa o grande interesse dos neurologistas e a grande motivação dos neurologistas hoje em dia também para este registro, não está presente fisicamente, porque é a doutora Maria José Sá, professora Maria José Sá, que está no Porto, está connosco em Skype, está disponível para falar em qualquer altura sobre o seu estudo e para responder às vossas perguntas também, porque participou num estudo que levou 2 anos a fazer, super importante, também lançado pela plataforma europeia, sobre o impacto económico da esclerose múltipla nos diferentes países europeus. Não é um estudo, como é que eu ia dizer, que seja comparativo e que se possa muito bem discutir, analisar um país vis-à-vis outro, mas que para cada país
traduz informações muito importantes. Portugal teve uma adesão muito grande a este estudo, fomos o terceiro país com maior adesão. Aí devo dizer que estamos muito satisfeitos, porque nós, a Associação de Doentes, é que promovemos, de facto, as respostas a este trabalho. A professora Maria José Sá esteve envolvida desde a sua gênese até à apresentação final das conclusões. E este estudo, de facto, é revolucionário na medida em que traduz e evidencia os custos reais e o impacto real económico da doença e aquilo que pode ser melhorado e onde pode ser melhorado em cada instância. Isto são as nossas justificações. Não é? Penso que ninguém tem nada em contrário a um Registro Nacional de Saúde. Geralmente as questões que se levantam são de praticidade, o custo envolvido, a disponibilidade das pessoas para inserirem dados, etc. Portanto, para além dos participantes naturais do registro, será necessário encontrar uma entidade independente e penso que ligada à academia para trabalhar os dados de forma independente e sistemática. Há algum trabalho a fazer a nível da nossa ligação à plataforma europeia, porque será fundamental que a informação que se pretende reunir em todos os países seja trabalhada inicialmente, porque esse é o módulo comum a todos, ao qual não podemos escapar. Tudo o resto que nós desejemos fazer a nível nacional através de outros módulos específicos é possível, portanto esse trabalho depois já será um trabalho nacional que será desenvolvido dentro da perspectiva que nós lhe queiramos dar, porque os países têm situações diferentes a nível dos apoios sociais, a intervenção das seguradoras na proteção do doente, etc. Portanto, essas análises já são feitas de forma diferenciada por cada país e este é o trabalho que nós gostaríamos que saísse daqui uma intenção de fazer chegar ao Governo um documento para que fosse aprovado o início deste trabalho. Neste momento estou aberta, não quero roubar o vosso tempo com mais disposição, acho que de toda a documentação que vos apresentamos e desta breve resenha que se me ocorreu fazer-vos, naturalmente estou aberta a que entremos em pormenores. Muito obrigado, Doutora. Passávamos agora uma fase de questões a serem colocadas pelos senhores deputados e depois fazíamos uma fase final de respostas da Doutora. Com certeza. Dava a palavra à senhora deputada. Nós temos um problema que é, se nos têm avisado com antecedência, nós tínhamos pedido aos técnicos da Assembleia que colocassem no ecrã, portanto, a Doutora vinda do Porto. Temos algumas dificuldades técnicas a fazer, mas isso numa oportunidade não se esgotará aqui a oportunidade. Não, nada. De modo nenhum, estaremos nenhuma. abertos a novas audições e até que a doutora nos possa acompanhar e analisemos esse trabalho feito e que possamos analisar. De certeza que os seus deputados estarão interessados e que teremos mais oportunidades para fazer esse trabalho. Dava a palavra à senhora deputada e por acordo com os grupos parlamentares, a senhora deputada Carla Cruz terá de sair porque tem uma comissão em que não pode faltar. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz do grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra, senhor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP a SPEM e os seus representantes, corroborar aquilo que já foi dito pelo Sr. Presidente. Eu, por razões de trabalhos parlamentares, vou ter de facto que me ausentar, não podendo já ouvir sequer a vossa resposta e desde já as minhas desculpas, mas tenho que ir assegurar uma audição de uma entidade numa outra comissão eu tenho duas questões muito breves para vos colocar, mas depois também conseguirei com os registros ouvir. A primeira é que referiram que duas entidades nacionais, a Autoridade Nacional do Medicamento, o Infarmed, e a Direção-Geral de Saúde estiveram envolvidas nesta plataforma europeia e, portanto, sobre o registro nacional, e a questão muito clara é qual é o entendimento que estas duas entidades têm sobre o registro nacional. E a outra questão muito concreta, foi criado recentemente, por proposta do Governo, mas depois saiu uma lei da Assembleia da República
República a criação do Registro Oncológico Nacional, se a perspectiva da CPEM no que respeita ao Registro Nacional se obedece aos mesmos critérios, se tem a mesma tipologia, que quando falamos de um registro para os doentes com esclerose múltipla, estamos a falar de um registro semelhante àquele que vai ser criado e vai ser implementado do Registro do Oncológico Nacional para o PCP. E só para dizer isto, os registros são importantes para conhecer, para planear necessidades, para afetar recursos, mas para o PCP há outro aspecto que é central, é que estes registros tenham a salvaguarda, também o disse, mas gostaria de o referir, de toda a questão da confidencialidade, da privacidade, do sigilo, porque são dados, estamos a falar de dados que são dados sensíveis, os dados da saúde são sensíveis e, mais do que sensíveis, também são muito apetecíveis, e não é? E, portanto, essa dimensão. Se também falaram numa entidade independente, se entendemos que certamente por alguma entidade pública seria, no nosso entender, aliás, como aconteceu com o Registro Oncológico Nacional, seria aquela que deveria ser a detentora desta informação, até por tudo aquilo que agora acabamos de dizer. E eu peço imensa desculpa, mas vou ter mesmo que me ausentar, mas terei muita curiosidade em ouvir as vossas respostas, porque também nos servirão para o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado, o José António Silva, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes da Associação Portuguesa da Esclerose Múltipla. Ouvi com atenção a intervenção setora, comungo do problema que apresentou, que me deixa ser um problema que nos deve sensibilizar a todos nós. Efetivamente, o pressuposto fundamental, portanto, do vosso trabalho, que é melhorar a qualidade de vida dos afetados por esclerose múltipla, deve ser também uma preocupação nossa, portanto, e vi que, essencialmente, a vossa intervenção vem no sentido de que seja criado que sejam dados passos pela Assembleia da República no sentido de criar um Registro Nacional de Esclerose Múltipla, à semelhança daquilo que já existe noutros países. Portanto, todos nós sabemos, e também foi dito pela doutora, que a esclerose múltipla é uma doença que afeta os jovens, dos 20 aos 40 anos, é uma doença que, infelizmente, portanto, não sabe qual é a sua etiologia, a sua causa, e por isso se deparamos com grandes dificuldades e também não há cura para esta doença, porque, não sabendo a causa, dificilmente conseguimos atingir a cura. Mas já estivemos muito mais longe dessa situação que estamos agora. Também foi dito aqui pela doutora que a evolução nos últimos anos tem sido significativa, e é, de facto, e tem sido bastante significativa. O próprio presidente do Conselho de Administração da Farmacêutica Rocha, há cerca de 2 meses, afirmou que a empresa está prestes a lançar um novo medicamento para o tratamento da esclerose múltipla. Espero que seja mesmo um medicamento que venha a dar um passo significativo no tratamento desta doença. Todos nós sabemos que, de facto, a doença manifesta-se ao longo dos anos e por surtos, e quando é feito o diagnóstico, já há muitos anos que a doença vai evoluindo e progredindo no organismo das pessoas, mas, portanto, eu penso que nós caminhamos todos no bom caminho e que um dia devemos ter uma solução para resolver este problema. A doutora falou aí, de facto, na criação do Registro Nacional, dos estudos que já têm sido feitos, e eu gostaria de solicitar, caso esteja na vossa associação, de facto, que nos façam chegar um estudo técnico que eventualmente tenham, para nós podermos depois também estudar e darmos também o nosso contributo para a realização desse Registro Nacional. Doutora, relativamente à esclerose múltipla, portanto, eu gostaria de deixar aqui 2, 3 questões
que gostaria, se possível, que respondesse. E qual é a perspectiva que tem, portanto, que esta sociedade, a associação, tem sobre a evolução da inovação terapêutica nacional e internacional no que diz respeito ao tratamento da esclerose múltipla. Se notam ou se têm algum conhecimento, portanto, de alguma limitação de acesso a medicamentos por parte do Serviço Nacional de Saúde, portanto, para tratar aquilo que é tratável, portanto, nestas situações, ou se há demora na disponibilização desses medicamentos. Isso também se consideram que o financiamento dos tratamentos de esclerose múltipla por parte do Ministério, portanto, é o suficiente. E, por fim, deixar a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PSD e dizer que, se entenderem e queiram expressar alguma preocupação ou anseio que a sociedade tenha, portanto, para que nós possamos fazer chegar ao Governo, sermos os intermediários, estamos disponíveis para o fazer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Luís Gerson. Faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Eu vou tentar ser breve, até porque também tenho um outro compromisso numa outra comissão de que faço parte, na discussão de um projeto, de uma proposta de lei apresentada pelo Governo, no qual o Partido Socialista e eu próprio me envolveu numas propostas de alteração e que têm impacto direto na região para onde sou eleito. Mas, e também julgo que nesta fase não importa repetir muitas das questões que aqui foram já colocadas. De qualquer forma, quero agradecer a presença da SPEM nesta Comissão de Saúde, nesta audição, dizer que ouvi com muita atenção. Estamos a falar, de facto, como aqui já foi dito, de uma doença que envolve muita gente, cerca de 8 mil portugueses, numa fase etária, como a sua doutora disse, que tem um verdadeiro impacto, quer na vida das pessoas, quer na vida da família, quer na vida até do ponto de vista social. Eu tive a oportunidade de ler, pelo menos, as conclusões do vosso estudo sobre o impacto social e financeiro e económico, e de facto, são números impactantes. E estamos a falar de uma doença, portanto, que não se conhece a causa, cuja primeira medicação surge nos anos 90, e, portanto, que está muito ligada também à inovação e à investigação. E desse ponto de vista, parece-me que faz todo o sentido falarmos do registro para a esclerose múltipla, o registro nacional, como aliás foi falado neste Parlamento, ainda recentemente, para o registro oncológico nacional. E onde foi possível registarmos um grande consenso. Mesmo foi votado por todos os partidos. E eu acho que este registro oncológico devia ser, digamos, uma luz para aquilo que podemos fazer agora para o registro nacional da esclerose múltipla. E a questão que colocava, sublinhando a questão que foi colocada pela sua deputada do Partido Comunista Português, é mesmo esse, isto é, da reflexão que a SPEM já fez, gostaria que nos detalhasse mais sobre quais os termos em que a SPEM vê a criação deste registro. Quem é que vai gerir este registro, como é que a informação vai chegar, quem é que vai tratar esta informação, porque todos nós, eu julgo também, a SPEM também, percebo que há de facto um lado que tem a ver com a privacidade de cada um e o sigilo de cada um, e que tem que ser respeitado, até porque estamos também a acompanhar aquilo que tem sido a reflexão feita pela própria Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é? E do próprio Regulamento Geral que já existe. Mas creio que este passo, partindo da experiência que foi feita pela Oncologia, penso que chegaremos a bom porto. Outra questão que me penso que nos pode ajudar no trabalho parlamentar dos próximos meses, isto demorar sempre algum tempo, e sublinhando aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do PSD, é a SPEM fazer chegar também aos vários grupos parlamentares quais são os países onde este passo já foi dado e em que termos é que esse registro nacional foi criado noutros países da União Europeia, porque isso verdadeiramente pode facilitar o nosso trabalho. Também não poderia deixar de lhe perguntar, pedindo mais uma vez desculpa pelo facto de me ausentar e poderem não ouvir a sua resposta, se já houve um contacto formal ou menos formal com o próprio Governo, através do Ministério da Saúde, e se tem havido, ou se já há um processo de diálogo com o próprio Ministério da Saúde sobre esta questão, e para já ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, tem a palavra. Desculpem que eu estou só aqui a tomar nota. Eu, apesar de...
A senhora deputada do PCP já não está presente, vou de qualquer maneira... Doutora, ficará em ata, fica em ata, portanto, a resposta e os seus deputados, e entretanto também estão os senhores assessores que registarão. E acho que é pertinente para toda a gente... Doutora, se puder falar para o micro, agradecia, ou então puxava mais o micro. Peço desculpa, só ponho para mais ficarmos. Tá. Portanto, das várias questões que nos foram referidas, devo dizer que a documentação que nós hoje trouxemos, que infelizmente muita dela é em inglês, peço desculpa, mas não temos capacidade de traduzir tudo, já de certa forma responderá a algumas das questões que nos foram aqui levantadas, mas acho que é muito mais fácil, de facto, fazermos aqui este debate sobre estes assuntos. Relativamente à primeira questão que me foi levantada sobre as duas entidades nacionais envolvidas já no processo que está em curso a nível europeu, devo dizer que nós sabemos que estão envolvidas porque cada um está envolvido pela sua linha normal, digamos, de desenvolvimento. Na mesma forma que nós, a Associação de Doentes, estamos envolvidos no trabalho da Plataforma Europeia, que é uma estrutura aglutinadora das associações doentes, o Infarmed está ligado diretamente às reuniões que regularmente faz com a EMA e onde estes assuntos são debatidos e existiram reuniões específicas da EMA sobre este assunto e a resolução de julho do ano passado conducente a que de facto o registro fosse implementado em todos os países e que é uma recomendação da própria EMA, foi acompanhado pelo Infarmed. Eu informalmente, porque nós temos muitas reuniões em comum por outras situações, também já falei com alguém do Infarmed que acompanhou estas reuniões e que me disse alguma coisa que não estranho, mas que fico muito feliz, foi porque não vou escamotear aqui que o grande lobby para que este registro europeu avançasse é da plataforma europeia, é das associações doentes, e aquilo que me foi dito pelo Infarmed é que ficou muito bem impressionado, que os nossos representantes na Europa estavam super bem documentados, super bem informados e que foram os grandes promotores e os grandes conhecedores deste assunto. E claro, a parte do Ministério, da Direção-Geral de Saúde, eu tenho menos contactos e conheço menos bem, mas eles na realidade estão ligados aqui, porquê? Estão ligados porque eles estão numa plataforma de sobretudo o que é tecnologia de apoio à área da saúde e neste momento, como sabem, a questão do Big Data, não é? Portanto, das informações e de como é que elas são geridas e os meios tecnológicos necessários à sua implementação é um assunto do dia e por isso eles também estão muito envolvidos nesta componente que na realidade, se eu pensar bem, quando falamos de registro nacional, aqui qual é a questão que se levanta? Os médicos estão interessadíssimos, dizem logo, eu não tenho tempo para alimentar este sistema. Pronto. Os doentes estão interessados, esse é o nosso grande trabalho enquanto associação de doentes, mas muitos deles levantam a questão que foi aqui levantada. Quem é que protege os meus dados quando eles estão a ser debitados para este tipo de estruturas, seja a nível nacional, seja a nível europeu? Portanto, este género de questões que têm que ser respondidas estão a ser trabalhadas por uma série de entidades que naturalmente estão integradas neste tipo de debates, seja pela especificidade deste registro, ou seja por tudo quanto está em curso neste momento em termo europeu da saúde e da ligação da tecnologia à saúde, que é um comboio que já ninguém vai parar. Portanto, como é que, não sou eu que posso avaliar até que ponto é que foi o envolvimento deles, porque eu não estou nas estruturas deles, nem se estão muito ganhos para esta causa. Penso que sim, que estão, mas também não podem deixar de estar, com mais relutância ou menos relutância em aderir muito a este projeto, também já não podem deixar de fazer parte dele, porque para todos os efeitos é um projeto europeu e onde eles estão ligados, digamos, não vamos pôr a Europa acima dos nossos interesses nacionais, mas estão ligados por uma estrutura da qual naturalmente não podem sair. Relativamente à questão que me levantam do registro oncológico, eu devo dizer que nós fizemos um grande trabalho, porque lá está, estamos ligados à plataforma e esse é um dos sustentáculos deste debate e desta decisão, de que registros existiam de esclerose múltipla, quais deles já estavam associados para partilhar dados. Por exemplo, é engraçado que o registro que foi criado na Austrália, a Austrália é um país com uma grande dinâmica à volta da esclerose múltipla, porque tem a felicidade de precisar dela, e ter os meios para fazer. Na realidade, por exemplo, esse registro foi adotado por alguns países europeus e eles entre eles partilham dados, apesar de não haver uma identidade regional, digamos, entre a Austrália e alguns países europeus, por exemplo, eles partilham dados porque têm um registro comum.
Este género de associações de registros e de identidades, por exemplo, o registro da Alemanha existe, mas é voluntário. As pessoas, quando entram no Sistema Nacional de Saúde, em determinada altura, em determinados pontos identificados, alguém lhes pergunta: você permite, interessa-lhe colocar os seus dados no Registro Nacional? Porque se os colocar tem estas vantagens e promove este avanço, etc. E as pessoas têm a decisão pessoal se participam ou não no registro. França tem 3 registros de saúde e toda a gente está no registro e ninguém tem possibilidade. Tem um específico da esclerose múltipla, tem outro que liga toda a área de saúde, qualquer que seja a doença, etc. E há o registro do cidadão. Portanto, a lógica de cada país é a sua. Nós fizemos uma grande investigação para se criar, lá está, este coração comum em que toda a gente possa alimentar e do qual toda a gente possa beber em termos europeus. Devo dizer que temos reuniões agendadas com pessoas, agora não vou dizer a associação de doentes porque depende, conforme o tipo de enfermidade, com os registros que existem a nível nacional, para saber como é que cada um deles funciona, as vantagens que têm, as ilações que tiram. Há um aspecto que eu não posso deixar de dizer aqui, porque estou entre políticos e sei que os políticos são sensíveis a esta questão, que é assim: toda a gente sabe que foi feito o Registro Nacional da Reumatologia. Vou dizer isto aqui assim, se disserem que eu digo, quase que eu digo que não, que é uma coisa que de certa forma rebentou na mão do Estado. Porquê? Porque havia uma série de pessoas que não eram considerados doentes reumatológicos e, portanto, não tinham acesso fácil a determinados medicamentos para a sua patologia. Neste momento, enquanto cidadão registado, fazendo parte dessa base de dados, entram dentro de todas as políticas de acesso e de consequente despesa pública para apoiar essas pessoas. Claro que eu não é que eu não esteja a favor disto, naturalmente que estou, nós defendemos o acesso do cidadão doente a tudo, quando seja possível, que possa melhorar o seu estado, mas naturalmente este registro nacional vai ter um impacto económico para o Estado, vai ter claramente uma melhoria muito grande do ponto de vista das pessoas que são afetadas por doenças reumatológicas, mas em termos dos encargos que isso traduz para o Sistema Nacional de Saúde são volumosos, ok? No caso da esclerose múltipla temos uma situação completamente inversa, que é, nós temos doentes perfeitamente identificados, têm um custo muito grande para o Estado, porque têm que ter medicação, tratamento continuado, ininterrupto, etc., e que não é necessariamente barato, mas que a gestão da informação a alimentar o Registro Nacional de Saúde vai permitir imensamente gerir melhor essa utilização dos recursos farmacológicos da maneira mais eficaz e que, penso, também será muito mais económica. Aliás, quando estavam a discutir aqui a questão, que alguém me levantou a questão da indústria e falou-se na Roche e dos novos fármacos, etc., eu penso que se há algum ator que poderia não estar interessado no Registro Nacional de Saúde, mas nunca o irá assumir, antes pelo contrário, devo dizer, muitos destes estudos têm sido suportados economicamente pela indústria farmacêutica, portanto nunca irão dizer isso, mas se havia algum ator que podia em determinada altura dizer, pá, quando fizerem este estudo vamos-nos tramar, porque alguém vai chegar à conclusão que a eficácia do nosso medicamento se calhar não se justifica, não é muito boa, e então vamos criar uma política de transferir deste tratamento para aquele, porque é mais eficaz ao mesmo custo. Ou se calhar ainda custa menos, não sei. Portanto, se há um interlocutor aqui que poderia não estar a favor, poderia ser no limite a indústria, que nunca irá assumir esta posição. Mas só para dizer o quê? Que de facto, neste registro específico, há ganhos enormes a serem feitos. O registro oncológico, como é evidente, eu não domino bem a questão do registro oncológico, aliás, não domino bem a questão dos registros nacionais, como vos disse, nós preocupámos mais em criar o paralelismo com a esclerose múltipla noutros países, mas é um trabalho que está em curso, aqui muito por via do Alexandre, que tentado é fazer os contactos com estas pessoas todas, e na realidade essa é a evolução também daquilo que estamos a fazer e que também vos iremos fazer chegar, ok? Só brevemente, naturalmente vamos fazer chegar documentos que suportam muito disto que estamos hoje aqui a falar, nomeadamente
Os estudos, que isso também vem aí referido brevemente, mas os estudos que já foram feitos a nível europeu, com base nos países que já têm registros comuns e conseguem trabalhar informação comum, muitos deles são efetivamente sobre a utilização dos fármacos, especialmente a longo prazo, porque é preciso reunir uma grande quantidade de informação, mas há um que eu quero chamar muita atenção, ou dois, digamos, um que tem a ver com a questão da empregabilidade. Portanto, já se conseguiram tirar dados muito importantes sobre a questão da empregabilidade, do custo das ausências, das baixas, das reformas antecipadas e de como é que se pode melhorar tudo isso a nível deste trabalho conjunto com os registros já existentes. E outro trabalho que está a ser feito também na base dos registros já existentes é identificar dados e eventualmente criar soluções terapêuticas para a esclerose múltipla pediátrica. Porque, de facto, nós assumimos sempre que a esclerose múltipla, estamos a falar naquele espaço dos 20, 40 anos, ainda não mudamos esse discurso, mas hoje em dia o impacto, porque a doença é mais conhecida e os meios de análise são melhores, o impacto da esclerose múltipla pediátrica não pode ser de maneira nenhuma desconsiderado. Os neurologistas, na ausência de registro, os dados que nos dão para nós enviarmos para a plataforma europeia são que em Portugal existiram cerca de 500 casos de esclerose múltipla pediátrica. Os tratamentos da pediátrica não são iguais aos dos adultos, não há informação suficiente ainda para dizer que há um tratamento perfeitamente bem definido, não há protocolo, aliás. Os médicos sabem, nós temos aqui um problema, não é? Estão a trabalhar com engenheiros nem áreas de saúde, portanto, mas na realidade há aqueles protocolos para tratamento da esclerose múltipla não englobam ainda a questão da pediátrica porque não há dados suficientes para isso, portanto há um grande trabalho a nível dos estudos e deste tipo de informação a ser feito. Só muito brevemente para responder à questão que me foi posta em termos mais generalistas sobre a situação nacional a nível da esclerose múltipla, devo dizer, ao contrário que se calhar pessoas que nem têm a ver com a Associação de Doentes lhe dirão, que nós que temos um grande contacto com o que se passa nos outros países, etc., devemos valorizar aquilo que temos em Portugal. De facto, Portugal, e especificamente na questão da esclerose múltipla, há sempre muita coisa a melhorar, mas nós de facto não estamos na cauda de país nenhum europeu. Temos um sistema até que funciona bastante bem, em que o acesso àquilo que é necessário está quase sempre garantido e disponível. Temos aquelas questões da diferença entre o interior e a periferia, que são comuns a qualquer coisa deste país, não é? Temos ainda a questão de que, sendo uma doença que tem que ser tratada o mais cedo possível, muitas vezes o diagnóstico não é feito ainda tão precocemente como desejaríamos. Os protocolos têm que ser revistos, hoje em dia já há evidência que se tem que começar mais cedo do que aquela classificação que é feita a nível dos protocolos, que havia muita vantagem em deslocalizar o protocolo. E muitas vezes isso já é feito, já há uma certa permissividade a nível dos hospitais para que isso seja feito. Lá está, isso tem-se muito a ganhar com um registro nacional e europeu para deslocalizar esse tipo de protocolos para melhorar a eficácia dos tratamentos que são feitos. E para pegar num assunto, por exemplo, que esteve agora nas bocas do mundo, não é? Naturalmente nós, enquanto Associação de Doentes, não somos a favor, podemos ser a nível individual, mas enquanto Associação de Doentes, não somos a favor que as pessoas plantem o seu próprio cannabis em casa, mas gostaríamos muito que o Sativex, que é o tratamento específico na base de cannabis, para tratar a questão da dor física e da rigidez muscular, que é muito importante para a esclerose múltipla, estivesse disponível em Portugal, quanto mais depressa melhor, com uma enorme disponibilidade quer dos médicos, quer dos doentes, para fazer mais ensaios clínicos que reforcem o que já se sabe sobre o medicamento, para trazer um caso específico de... Porque o acesso é assim, não é? Está sempre a evoluir. Só tiver que ser uma coisa muito boa, porque como a Fampira. A Fampira é um fármaco que se utiliza para melhorar a marcha, a capacidade de marcha dos doentes com esclerose múltipla, não é muito caro e tem uma coisa muito boa que é ter um protocolo muito simples. As pessoas testam durante umas semanas, reagem ou não reagem. Quando não reagem durante estas semanas não vão reagir nunca e descontinua-se a utilização do medicamento. O Sativex é um bocadinho assim e, portanto, seria todo o interesse que estivesse disponível. Com certeza. Só para terminarmos, então. Só para terminar, porque há aqui uma parte que também é importante. De facto, só para complementar esta última parte, eu fiz o estudo do Vampira durante a monitorização durante 2 meses, funcionou e, portanto, eu hoje não venho aqui de cadeira de rodas, venho com um bastãozinho e consigo-me aguentar, o que é importante.
Há uma questão que foi levantada e que não foi respondida aqui pela Susana, mas eu complemento-a. A SPEM, na pastinha que vos apresentou, tem ideias muito claras sobre como quer montar este registro. Aliás, nós temos uma proposta que está na última folha e que diz exatamente aquilo que nós gostaríamos de ter. Gostaríamos que houvesse um consórcio entre as várias partes interessadas, neste caso o Estado, representado pela Direção-Geral de Saúde, Infarmed. Gostaríamos que a classe médica estivesse representada através dos seus organismos da especialidade. Gostaríamos que os doentes estivessem representados através da SPEM e, sobretudo, gostaríamos que o Sistema Científico Nacional estivesse representado através de uma instituição de referência do ensino superior e da investigação científica. E gostávamos que essa instituição, um bocadinho exemplo daquilo que foi transmitido pelos parceiros europeus, fizesse a curadoria e o registro dos dados, de forma a que as suas especialidades de Internet Security, de segurança de dados, de sistemas criptográficos pudessem participar também nisto, de forma a proteger aquilo que para os doentes de facto é muito relevante, que é a sua privacidade. Devo-vos dizer também que eu penso que a ferramenta talvez mais importante aqui que a Assembleia pode utilizar é uma recomendação ao Governo, uma proposta de resolução, e teríamos todo o máximo prazer se fosse uma proposta de todos os grupos parlamentares e que fosse aprovada por unanimidade, de forma a que o Governo de facto ficasse sensível e levasse este projeto avante, porque nós hoje estamos aqui a olhar para este projeto na ótica da saúde. Mas, de facto, aquilo que se nota é que a abordagem do doente cada vez é mais holística e, portanto, deve olhar para toda a sua envolvente. Eu posso-vos dizer, assim, que me foi diagnosticada a esclerose múltipla, e eu já a tinha há 2 décadas anteriores, passei um muito mau bocado e os meus rendimentos passaram praticamente para metade. E isso mudou muito a minha vida, baralhou muito todo o entorno. Isso não acontece só comigo. Há pessoas em que não cai para metade, cai para 0, ou cai para o desespero, não é? E, portanto, eu acho que é muito importante que se olhe para a esclerose múltipla. Há muito trabalho que pode ser feito nas questões de identificação precoce e tratamento precoce da doença para evitar depois sequelas mais duras no futuro. E, sobretudo, cada vez que há a instalação de sequelas no doente, há necessidade de reforçar o apoio e, portanto, isso custa dinheiro, obviamente, e custam recursos e diminui a capacidade produtiva dos doentes. Mas há muito mais questões que este registro pode perfeitamente tratar, que não seja só o acompanhamento dos tratamentos farmacológicos ou das terapias médicas, mas pode, de facto, criar aqui soluções e informar as políticas públicas em relação a esta doença para muitas outras áreas, que eu acho que é relevante e que é muito importante. Muito obrigado. Só me resta agradecer em nome dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, da Comissão de Saúde, e dizer que tem aqui uma porta aberta. Hoje foi a primeira vez que aqui estivemos. Ficámos sensibilizados, já conhecemos o tema de todos, mas penso que ficámos a conhecer melhor aquilo que portanto, a sociedade faz e aquilo que pretende fazer para o futuro e aquilo que nós podemos ajudar e podemos colaborar. Portanto, o nosso muito obrigado e estaremos abertos para no futuro podermos colaborar mais e ajudar a toda esta causa. Podemos enviar as respostas por escrito? Sim, e nós distribuiremos aos senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado.